Dando início ao nosso Conexão, projeto de lei que proíbe o uso de radares móveis e operados por drones nas SCs, avançou aqui na nossa Assembleia Legislativa. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, apresentou um parecer favorável ao projeto de lei número 475 de 2024, do deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil, que proíbe o uso de radares móveis e operados por drones para a fiscalização da velocidade dos automóveis nas rodovias do Estado. Pela proposta, as fiscalizações de velocidade nas rodovias estaduais deverão ser realizadas exclusivamente por meio de radares fixos, devidamente sinalizados em conformidade com a legislação de trânsito vigente, garantindo a visibilidade e o conhecimento prévio dos motoristas sobre os locais de fiscalização. Em caso de descumprimento do disposto por parte dos órgãos ou entidades públicas ou privadas, poderão ser aplicadas, então, advertências por escrito, além de multas administrativas e ainda outras sanções previstas na legislação. Conforme o autor, o objetivo da medida é garantir a transparência e a previsibilidade das ações de fiscalização e também evitar práticas que possam ser percebidas como abusivas ou meramente arrecadatórias. A matéria foi então aprovada por unanimidade. E agora a gente vai acompanhar, então, o pronunciamento do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, falando, inclusive de forma incisiva, a situação atual da fiscalização por radares e drones aqui em Santa Catarina. Passo ao relatório e voto ao projeto de lei 475/2024. Trata-se de um projeto de lei de autoria do eminente deputado Sérgio Guimarães, que visa proibir a utilização do uso de radares de velocidade móveis e aqueles operados por drones na fiscalização para multas de trânsito nas vias do Estado de Santa Catarina. Segundo o autor, o objetivo é garantir a transparência e a previsibilidade das ações de fiscalização, evitando práticas que possam ser percebidas como abusivas ou meramente arrecadatórias pelas autoridades de trânsito. Esse relatório eu passo ao voto. No âmbito dessa comissão, procedo à análise da matéria delimitada no campo de atuação conforme o artigo 72 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Inicialmente, no que atina ao controle prévio da constitucionalidade, não vislumbro óbice quanto aos aspectos formais, tampouco materiais. Isso porque o texto em comento não dispõe de elementos e comandos que invadam a competência dos demais entes, ou nem demonstrem vício de iniciativa. Isso posto, eu rememoro que é pacificada na jurisprudência vigente a autonomia do Estado para legislar sobre a criação e aplicação de penalidades em relação às infrações de trânsito. E aqui uma série de exemplos que eu cito no meu voto. E esses precedentes confirmam a validade de lei estadual que regulamenta a imposição de multas em rodovias estaduais, reconhecendo que os estados têm competência para legislar em matéria de trânsito, conforme permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, e reforçando a necessidade de uma legislação local que atenda às especificidades regionais. Até porque são questões aqui de procedimento, e cabe aos estados legislar a respeito dos procedimentos. Ademais, vale destacar que o volume de multas aplicadas anualmente ultrapassa a cifra de bilhões, o que evidencia um sistema de fiscalização que pode ser considerado desajustado. Um estudo do Observatório Nacional da Segurança Viária revela que os motoristas brasileiros são multados, em média, 5 vezes mais que os motoristas que países como da União Europeia, onde a abordagem é focada na educação para o trânsito, reforçando a necessidade de prevenir os acidentes ao invés de simplesmente punir. Ante exposto com base nos preceitos regimentais, dos artigos 72, inciso 1 e 15 e 144, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do referido projeto de lei. Eu já perdi pai e irmão em acidentes de trânsito. Eu sei a dor que isso significa. Agora, argumentos como esse não são justificativas para políticas de arrecadação indiscriminada. E o que se vê muitas vezes são pegadinhas que são uma verdadeira barbaridade. Se coloca muitas vezes radar para ninguém ver em trechos de rodovia em que não tem necessidade. E aí aqueles mais perigosos, muitas vezes, aqueles não têm a fiscalização adequada. Eu, como disse, sinto a dor no coração e na alma por toda uma vida por ter perdido um pai e também um irmão em acidente de trânsito. Sou quem mais defendo as políticas para a educação no trânsito, para a prevenção, porque sei na pele a dor que isso gera. Mas isso também não pode ser argumento para justificar
uma arrecadação indiscriminada e percorrendo as rodovias estaduais ou federais, o que a gente percebe são as pegadinhas, são os locais escondidos, muitas vezes em pontos onde não tem necessidade. Então ali por quê? Aí é para arrecadar, não tem outra explicação. E aí nos trechos que eventualmente precisaria ter mais cuidado, aí não acontece. Primeiro o dever de casa, tapar buraco, botar iluminação, botar tachão, botar acostamento. Depois que o dever de casa tiver direitinho, aí podemos pensar em outras situações. Então, em vez de ficar comprando drone para simplesmente multar e gerar a indústria da multa, vamos usar primeiro o recurso do Estado para tapar buraco, para a gente não morrer na estrada, aí sim, por buraco, por situações. Nesse período de chuvas, percorrendo rodovias catarinenses, o que a gente vê de carro no acostamento com pneu furado, gente sofrendo acidente pela má conservação das vias. Então vamos por partes. Se a gente tivesse num padrão de rodovias que está tudo excelente e aí está tudo certo, aí podemos partir para outras etapas. Agora, tem rodovia que não tem iluminação, não tem tachão, não tem acostamento, é buraco em cima de buraco. Chove, ninguém vê onde é que está o buraco. É uma confusão desgraçada. Aí o Estado vai começar a comprar drone para deixar escondido e multar gente? Já basta hoje. Muitas vezes ficam ali, desgraçadamente, em locais escondidos de propósito, onde não precisa, justamente para arrecadar mais. Então, isso é o que não dá para admitir. Pegadinha, aí é sacanagem. Que faça a lombada eletrônica nos pontos onde precisa. Aí está visível, aí tem placa, aí tem indicação. Invista na lombada eletrônica. Lombada eletrônica é um troço justo. Nos trechos onde precisa, nos trechos onde é perigoso. Põe a lombada eletrônica, essa é preventiva. Verdade. O sujeito vê, e aí ele reduz, onde precisa reduzir. Agora, deixar escondido, aí não tem outra explicação. Aí é para sacanear e botar a mão no bolso do contribuinte.